Dando continuidade à nossa aula de responsabilidade civil, eu vou ler mais um artigo que é de suma importância para você, tá? Então, esses dois artigos aí, o 422 e o 723, que eu irei analisar com vocês agora, esses artigos devem estar muito claros para vocês. Então, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. No parágrafo único, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, quando vocês percebem que tem uma fluidez, no primeiro artigo fala da boa-fé, aqui da prudência e diligência. O que acontece? Nessa condição dessa análise, então, de forma espontânea, o corretor deverá transferir essas informações ao comprador para que ele saiba o andamento do negócio e tenha consciência do que está sendo tratado. Quando nós falamos das alterações que acontecem, tá? Isso é muito claro, principalmente nas vendas financiadas, tá? O que acontece? Durante um procedimento de financiamento, muitos fatores podem ser alterados. Então, quando você inicia a venda financiada, muito embora o cliente já tenha, após o primeiro passo de análise junto à instituição financeira, a sua aprovação de crédito, até que seja assinado esse financiamento, pode haver a mudança da taxa de juros, o cliente pode não se enquadrar mais naquela linha de crédito. Então, tudo isso tem que ser feito com muita transparência. E o seu compromisso de compra e venda, ele deve deixar claro esses itens. Então, nos nossos contratos, o que nós colocamos, tá? Que é muito importante que você observe e adeque o seu também. Então, caso haja alguma alteração na condição da capacidade financeira do comprador, ou se o imóvel ele não for aprovado pela instituição financeira no valor e condições que viabilizem o financiamento, o contrato se extingue sem punibilidade. Então, o que isso quer dizer? Se tiver algum problema durante o percurso do financiamento, o contrato se extingue, porque essas situações são situações que ocorrem sem a interferência das partes. Então, é uma situação superveniente. O que é superveniente? Que ocorre após a assinatura do contrato e não foi dada a essas condições por mera vontade ou desdém dos compradores e dos vendedores. E aí você coloca essa cláusula que ela exclui a punibilidade, não haverá incidência de multa, bem como também nós colocamos nos nossos contratos que não será exigido o comissionamento. Então isso é a forma mais clara e com maior lisura. Mas o corretor trabalhou, teve o desenvolver da sua atividade, concordo. Só que você não vive só de um negócio. Se você exigir o seu comissionamento anteriormente, ou caso você faça cumprir a exigência do comissionamento, você pode ter certeza que com esse cliente você não voltará a fazer mais negócios. Bem como nós trabalhamos aqui na nossa imobiliária com nossos assessorados da seguinte maneira, que não se cobre o fatídico sinal, tá? O sinal ele é cobrado concomitante com a assinatura do contrato de financiamento bancário. Então, aqui nós acompanhamos todo o procedimento de financiamento, aprovamos o cliente, fazemos a aprovação do imóvel, a vistoria do imóvel e quando for assinado o contrato junto com a instituição financeira e quando se transfere o título de propriedade, naquele momento o cliente pagará os seus 20%, 30%, quanto for de recurso próprio e ali nesse momento não haverá mais problema e poderá ser cobrado o valor sinal. Então, a responsabilidade civil, ela tem essa condição. Então, você, corretor, você tem que administrar de uma forma completa, bem como acontece nos contratos de locação. Se porventura você não fizer a análise criteriosa do locatário, a análise cuidadosa do fiador, essa mesma responsabilidade civil recai sobre você, corretor, tá? Porque você não foi diligente, não foi prudente, não executou a análise jurídica e análise comercial conforme deveria ser feito, porque lá na frente, caso haja necessidade de ajuizar uma ação de cobrança e despejo, e nesse mérito dessa análise
o advogado perceber que não tinha as menores condições de execução, porque não haveria viabilidade jurídica por falta de atuação da imobiliária do corretor, o que acontece? Você poderá responder por dano moral, tá? Então, a incidência de uma penalidade ela é muito clara, então tanto nos contratos de locações como no contrato de venda. Então, faça da sua profissão, né, a forma mais coerente. Você tem que se precaver de todas as informações e documentos que resguardem você. Problemas poderão haver, claro que poderão, mas desde que não sejam causados por uma imperícia ou uma imprudência, você possa ser excluído da condição de boa-fé. Então, tudo isso tem que estar muito claro, e caso tenha alguma dúvida ou saia do padrão que você está acostumado, não deixe de procurar um advogado para que lhe dê assessoria, tá joia? Então, esses foram os pontos mais importantes sobre responsabilidade civil, onde vocês devem tomar um cuidado para que não sejam penalizados no futuro. Nas próximas aulas, nos encontraremos de novo. Um grande abraço!